Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Falando sobre Flamengo, Marinho chega ao Flamengo. Ele pediu, tá? Ele quis jogar no Flamengo, porque o Marinho abre mão de muito dinheiro para vir para o Flamengo, porque ele tinha uma dívida com o Santos devia para ele muito dinheiro, milhões de reais, e o Marinho pede para o Santos, ele diz, eu abro mão da minha dívida para jogar no Flamengo. Por quê? O Flamengo oferecia cerca de 8 milhões de reais, o Santos pedia cerca de 10 milhões de reais, só que o Marinho viu que isso poderia virar uma novela e falou, eu abro mão da minha dívida, Santos, então você me libera. E aí o Santos libera o jogador e o Marinho é o novo jogador do Flamengo. É o jogador certo? É um jogador que pode fazer a diferença nesse Flamengo? Porque eu, por enquanto, vou passar para o Mauro, depois para o Vanderlei, eu acho o Marinho banco nesse time do Flamengo. Hoje, eu não acho que o Marinho pode entrar para ser titular absoluto, até porque o Paulo Souza ele tem o objetivo de usar os 5, né? Ele tem o objetivo de usar Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. O Marinho chega para barrar um desses 5? Eu acho que ele chega para acirrar a disputa por posição, que é uma preocupação tardia da diretoria do Flamengo. Já deveria ter buscado isso antes, tirar jogadores da zona de conforto. Eu acho que ele vai disputar a posição com o Everton Ribeiro. São diferentes características, mas ele joga pela mesma faixa de campo, ali pelo lado direito. Então, dependendo de como o técnico ajustar o time, ele pode brigar por posição com o Everton Ribeiro e pode causar ali um desconforto para o jogador que não vive uma boa fase há algum tempo e ainda assim ter sido convocado para a seleção brasileira. Acho que tem aí alguns pontos positivos. Ele é um jogador, ele é mais um jogador que decide ganhar jogos, né? É um cara que ganha jogo, é um cara que decide jogo. O Flamengo tem alguns jogadores com essa característica, o que não tinha na gestão anterior do ex-presidente. Tinha vários jogadores ali que não resolviam nada. Então você tem o Bruno Henrique, você tem Pedro, você tem Gabigol, você tem Arrascaeta. O próprio Everton Ribeiro, às vezes, decide. E agora você tem o Marinho, ele é um cara que decide jogos, chuta bem de média distância, o que é uma carência do elenco, tirando o Andrés, não tem ninguém ali que bata falta, chute de longe, e o Andrés joga um pouco mais distante do gol, né? Porque ele joga um pouco mais atrás, bem mais atrás até. O valor, acho que é um valor bom, o Flamengo pagou, dentro do que a realidade do mercado hoje não é muito dinheiro, $1.300.000 mais ou menos. 7 milhões de reais, né? Então é um dinheiro que não é tanta grana assim dentro dessa realidade do futebol, que tudo, milhões de euros e tudo mais. Agora, tem um histórico de lesões, acho que isso é um ponto que não pode ser ignorado, e o que eu acho que é um ponto negativo, pensando em elenco, ele é mais um jogador com mais de 30 anos, vai fazer 32 agora em 2022. O Flamengo tem muitos jogadores com mais de 30 anos. Então, me parece muito mais uma oportunidade do que um jogador assim para chegar chegando. Vai compor elenco, vai brigar por posição, né? E tem a questão das convocações, né? O Everton Ribeiro é convocado, ele pode jogar. O Arrascaeta é convocado, alguém pode mudar de posição, ele pode jogar. O Gabigol é convocado, então a oportunidade não vai faltar. Todo mundo joga, acaba todo mundo jogando, ainda mais num calendário dessa temporada que vai ser mais apertado ainda, né? Agora não basta, o Flamengo precisa buscar zagueiros, né? E vai buscar mais um jogador para ataque, a gente fala disso daqui a pouco. Vanderlei e Bruno, vocês acompanham muito, né, o futebol paulista, o Santos. Então vocês têm propriedade para falar do Marinho nesse momento. O Marinho, ele foi um grande jogador no Vitória, ele foi bom jogador no Ceará, ele foi um grande jogador no Santos, mas ele não foi um grande jogador no Grêmio e no Cruzeiro. E nem no Fluminense. Sim. É um jogador que pode se destacar nesse Flamengo? Ele pode fazer a diferença? Eu queria dizer um negócio. O Marinho, se falou aqui de convocação, teve um momento em que era mais ou menos o Vinícius Júnior. Bom, convocação sem o Marinho, tá certo? Todo mundo lembra disso, porque a fase dele teve uma fase boa, teve um momento muito legal. Esse último capítulo, eu acho que foi espetacular pro Marinho e muito bom pro Flamengo. Eu até brinquei antes do programa começar com o Thiago, dizendo o seguinte, olha, é um jogador que vai estar no banco de reservas do Flamengo e o Paulo Souza vai olhar pro banco e não vai chorar. Já não chora técnico do Flamengo há muito tempo olhando para o banco, mas esse é mais um motivo, né? Porque tem um cara lá que sabe jogar bola. Ele tem na cabeça dele, na minha opinião, a condição de reserva. Ele sabe que foi contratado para ser um reserva importante, o cara tem história, reserva. Com relação à idade, ele tem 32, a média do time titular do Flamengo é de 30. Não estamos tão distante assim.
né? Então, se ele tiver legal, é muito bom. Pagou um precinho molezinha, bom para o Flamengo. Bom, voltamos para a TV Jovem Pan, então agora a gente está multiplataformas, como diz nosso amigo Vamp, TV Jovem Pan, Rádio Jovem Pan e YouTube. Quem está no YouTube, por sinal, deixa o like. Isso é muito importante para o programa, deixa o seu like, compartilhe o link, se inscreva no canal Jovem Pan Esporte, que o programa está crescendo muito, graças a todos vocês. Bruninho, concorda com o Vanderlei? Qual observação que você traz sobre o Marinho para esse time do Flamengo? Como ele pode encaixar da melhor forma nesse time? Ele é um bom jogador, normalmente ele joga da direita para o meio, né? Aí no setor, não na característica, ele poderia brigar com o Everton Ribeiro, mas acho que não vai ter uma briga mesmo, né? Acho que ele vai ser uma reposição quando for necessário, né? O Marinho é um cara que é canhoto, ele joga na direita, corta para o meio, bate de longe, é um bom jogador. E ainda mais num elenco que está perdendo outras peças, né? O Kennedy saiu, o Michael saiu, então ele é uma opção ali do meio para frente para substituir esses atletas. O Mauro lembrou das convocações que atrapalharam muito o Flamengo na última temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de pontos corridos, e o Flamengo perdeu muitos pontos quando esteve sem os seus principais jogadores. Assim, é um bom jogador e mostra uma coisa que eu nunca concordo, né? Aqui a gente tem muita mania de achar que tem 10 times do mesmo tamanho. E não é história. Eu sempre avalio competitividade no momento. A história é legal, ela deve ser sempre lembrada. Mas hoje não importa muita coisa. E hoje jogar no Flamengo é muito melhor que jogar no Santos. Qualquer jogador do Santos aceitaria uma proposta do Flamengo. E não só do Santos, é que tô falando do Santos que era o time do Marinho. Hoje, se o Flamengo quiser tirar um jogador do São Paulo, tira. Muito provavelmente tira. E pro Marinho é excelente pro Flamengo, mesmo que seja para ser reserva. Hoje é melhor você ser reserva do Flamengo do que ser titular do Santos. Você vai estar competindo, vai brigar por títulos, vai ter um belo salário. Até parece que o presidente do Santos novo está fazendo um trabalho de recuperação, mas para voltar a brigar por título vai demorar um pouquinho. O Flamengo está aí, é uma realidade. Então hoje, se o Flamengo quer um jogador de quase todos os times do Brasil, a não ser que seja um jogador muito caro, e não era o caso do Marinho, ele vai tirar. E pro Marinho é um salto, e acho que até inesperado agora, nesse momento da carreira dele, jogar no Flamengo. Agora, o Mauro falou, né, sobre o valor do Marinho. Realmente, o Marinho vem barato diante dos parâmetros do futebol brasileiro e mundial nesse momento. O Marinho vem por 7 milhões de reais, um salário de cerca de 600, 700 mil reais, o que não é esses salários exorbitantes hoje, quando você tem um grande reforço. Até no Everton, né? Que normalmente é o Everton Ribeiro que o pessoal coloca, ele pode sair. É difícil chegar e tirar. Claro que todo mundo acaba jogando, né? Tem muito jogo, tem seleção, tem um monte de coisa. Mas, assim, num time base titular é muito difícil mexer nesse quarteto aí. Vamos ver o que o Paulo Souza vai fazer, né? Um cara que tá chegando agora. Como você falou, ele tem elogiado muito Pedro, né? Vamos ver se ele vai arrumar alguma alternativa aí. Mas é duro mexer naquele quarteto. É um quarteto histórico, os caras ainda estão bem. Mas são jogadores históricos do Flamengo. Por isso mesmo que o Marinho se torna uma opção muito mais plausível, né? Quando você vê o Marinho chegando no Flamengo, você fala, ok, não é nenhum grande investimento, não só pelo valor, mas pelo nível técnico mesmo do Marinho, né? Ele fala, pô, vai ser um reserva, não é aquele reserva caro, não é o cara no estilo Pedro, né? E ele entende que é reserva. E ele entende que é reserva. E outra, a gente falava ontem também durante o Canelada, né, Asmar, uma coisa que eu, pelo menos, acho que pesou muito nessa chegada do Marinho, é diferente do Cebolinha também, que ele não tem essa pressão. No Santos, principalmente depois da saída do Soteldo, Marinho virou a solução de tudo, num elenco fraco do Santos. O Santos tem um elenco fraco. Se a gente for avaliar, o Marinho, o Carille faz um estilo de jogo padronizado, aí tem o Marinho tendo que fazer a função assim, tipo, o Santos tá perdendo, joga a bola no Marinho que ele resolve. E não é assim. Ele é jogador, não é mágico, não é milagreiro, né? E no Flamengo, o coletivo pode potencializar ele. Né? A maioria dos jogadores é assim, funciona quando o coletivo está funcionando bem. Então pode ser positiva essa chegada do Marinho e vai ser uma reposição muito boa. Segundo tempo, pô, o time tá 0-0, precisa de um gás a mais, tal, não sei o que, já tá cansado, tira, Marinho, vai fazer uma fumaça. E aí, joga pelo coletivo, ele consegue encontrar um companheiro bem posicionado, porque é um companheiro de qualidade, e a bola vai encontrar ele, né? Vão encontrar um passo, porque tem qualidade para encontrar um outro jogador de qualidade que estava no banco de reservas, que é o caso do Marinho. Então, Marinho me parece, uma opção muito viável. Agora, o Everton Cebolinha é uma opção boa? Claro que sim, mas duvido que pagando um absurdo chegue, não vai pagar, né? O Flamengo não vai fazer essa loucura, por mais que esteja aparentemente está financeiramente legal, mas não vai fazer essas loucuras.